Yves Saint Laurent deixou razões de sobra para ser reconhecido no mundo como o grande herói fashionista de seu tempo. Argelino, que não conseguiu servir o exército, tornou-se herdeiro de Christian Dior. Primeiro estilista a vestir uma mulher com smoking, Saint Laurent iniciou um movimento irreversível do modo de vestir de todo mundo. Revolução comparada apenas à alta costura de Gabrielle Chanel. Para analisar a obra e a vida do costureiro morto em 2008, o Opinião Livre de hoje conversa com Bruno Almeida Maia, pesquisador em filosofia e fundador do projeto A Literatura e a Moda. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, uma honra. Adoro essa coisa de pesquisador, entendeu? Né? Viajar na história de ícones como Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, a criação, a melancolia e o amor. O que você buscou compreender e pesquisar nesse tema? Bom, eu sou pesquisador em filosofia, né, pela Unifesp, a Federal de São Paulo, e desde 2012 para 2013 eu desenvolvo uma pesquisa que se iniciou com a relação entre a literatura do século XIX e século XX e como que essa literatura ia se apropriar do fenômeno social da moda. Bom, e depois a pesquisa se estendeu para as relações entre moda e arte, moda e fotografia, moda e música. Então, durante esse itinerário, na realidade, além de eu admirar muito a obra do Yves Saint Laurent, como você mesma disse, ele deixou marcas profundas não só para a história da moda, mas para a consciência política e social também do nosso tempo, a partir do século XX. Então me despertou a curiosidade de pensar a vida de alguém entrelaçada com a sua obra, né, sempre pensando nesse diálogo, e o que eu consigo extrair, uma vez que eu sou da filosofia, elementos filosóficos daquela vida e daquela obra. Conceitos filosóficos a partir do que ele deixou, em termos de moda, mas também da sua história, como a melancolia criativa, a questão do exílio, a questão de um certo estrangeirismo, o deslocamento do olhar, a relação dele com moda e arte, moda e outras culturas e etnias. Então é pensar que é um caminho que não é muito comum, o que uma vida, em toda a sua beleza, toda a sua dor e toda a sua tragédia, o que ela contém de elementos filosóficos. Nossa, adoro. Mas por que o Yves Saint Laurent te chamou a atenção? Primeiro porque, assim, eu não acredito em objeto de pesquisa. Você estava falando, ai, que lindo, a coisa do... Todos nós somos pesquisadores de algum modo. Né? Curiosos, né? Sim, você deve fazer todas as pesquisas para elaborar os programas, sim, as pautas. Na filosofia, o que acontece, as pessoas têm uma imagem da filosofia como se ela fosse distanciada da vida, do concreto, da concretude da existência. Aquela coisa só da análise. Não, né? E muito pelo contrário. A filosofia está muito mais próxima do que a gente imagina. Então, pegar por uma pessoa que é mundialmente conhecida na alta costura, na história da moda, na história política e social, como o Yves Saint Laurent, primeiro, foi uma maneira de mostrar para as pessoas que, não, a filosofia ela está próxima, ela é uma questão concreta, ela é uma questão de corporeidade, ela é uma questão de existência, ela é vital. E uma outra maneira, porque eu sou apaixonado por ele, né? Eu não acredito também nessa distância entre aquilo, quem pesquisa e o objeto de pesquisa. Você já admirava ele? Eu já ele. admiro. Eu acredito que as coisas... Eu costumo usar um termo do poeta alemão Goethe, que chama-se afinidades eletivas. Na realidade, as coisas elas se atraem um pouco, né? Nós gostamos de determinadas coisas porque as coisas também chegam até a gente, né? De uma certa forma. Agora, então vamos... Você fez aí um resumão, né, do que a gente vai falar. Então, para quem não conhece, fala um pouquinho do Yves Saint Laurent. Quem foi Yves Saint Laurent? Bom, o Yves Saint Laurent ele é um costureiro, uso a terminação costureira, é importante diferenciar, porque o costureiro, até o período em que o Yves Saint Laurent exerceu sua profissão, ele está ligado à ideia da alta costura, né? A alta costura, ela é, enfim, algo que só existe na cultura francesa, e ela tem toda uma regras a serem cumpridas, e ela é voltada para o saber fazer, um saber fazer artesanal, né? Bom, e ele então, ele é considerado um costureiro franco-argelino, porque ele nasce na realidade na Argélia, em Oran, na década de 30, e naquele período a Argélia ela era colônia da França, né? Depois, na década de 50, por uma guerra de independência, ela consegue se libertar. Ele cresceu numa família de classe média, média alta, uma família burguesa, então teve uma boa formação, não era filho único, e já desde muito jovem, isso é bem interessante contar,
ele já demonstrava certa aptidão para pensar o figurino. Ele gostava muito de teatro. Olha que legal. Quando a família não estava em Paris, né, a viagem, ele ia para o teatro, mas também em Oran ele tinha acesso aos teatros da Argélia. E ele admirava os figurinos das atrizes, né, porque as atrizes eram, tudo bem... Tudo aquilo rebuscado. Um pouco antes, isso é década de 40, um pouco antes da ascensão de Hollywood, com as divas de cinema, então o teatro era o meio mais acessível para ele. E ele ficava admirado com aquela grandiosidade, porque no palco tudo tem que ser teatral, sim, exagerado, dramático. Elementos que depois você vai perceber nas coleções dele. Próprias coleções. Uma dramaticidade, um excesso, né? Essa influência do teatro. E quando ele era muito jovem, então ele ia, admirava e, como qualquer garoto que se interessa por moda, pegava as bonecas e costurava as bonecas ele mesmo. E montava teatrinho de caixa e obrigava os irmãos a assistirem, né? É típico de irmão mais velho. Os irmãos um pouco entediados e um dia, reza a lenda, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas é interessante, ele colocou fogo no teatrinho. E aí ele disse assim para os irmãos, um dia meu nome incendiará a Champs-Élysées. Olha, isso, uma criança e pensando, visionário, né? Visionário, já eu acredito mais nisso, visionário. Um visionário, já tinha aquele talento, já percebia suas aptidões, bastava que o tempo, enfim, conformasse aquelas aptidões ao destino que era dele, né? E, então ele deixou assim, depois ele se muda vai estudar em uma escola de desenho de moda na França e aos 20 anos de idade, para 21, ele entra na Maison Dior. É importante ressaltar, porque quando ele entra na Dior, isso é década de 50, simplesmente a Dior era a maior maison de alta costura da França. Estava bem. Era o auge da Maison Dior. Pra você ter uma ideia, as pessoas falam da Gabrielle Chanel, Coco Chanel, maravilhosa, incrível, enfim, tem todos os seus méritos, mas o grande período de florescimento, o auge da Chanel, foi antes da Segunda Guerra Mundial, né? Antes da década de 30. Depois, por conta da ascensão do nazismo, ela também, enfim, isso não é segredo mais, ela foi uma colaboracionista. Quando acaba a guerra, ela fica um pouco mal vista, e a moda dela é vista como uma moda já ultrapassada, no sentido de ser muito clássica, já não está mais ligada aos anseios do mundo pós-guerra. E o Dior, Christian Dior, um francês, ele vem ocupar esse espaço que é de Coco Chanel. Logo depois, então, assim que a guerra termina, em 46, né, 46 para 47, a revista Time norte-americana faz uma entrevista com Christian Dior, é uma capa bem emblemática, que é uma modelo, e ele tá com uma fita métrica medindo a distância entre o final da barra da saia e o salto. É o new look. E aí a Time dá como manchete, este é o new look. Né? Por que o new look? Porque o look ideal, o look da mulher moderna naquela época, ele deveria ter não menos e nem mais do que 40 centímetros de distância entre a barra da saia e o sapato. Quer dizer, já ditou ali o padrão de moda da época. Exatamente. E é muito curioso porque a silhueta, né, a forma que ele vai se inspirar para criar esse new look é muito básico. É um tailleur. É um famoso tailleur com uma saia évasée, um pouco aberta, e tem um terninho na parte de cima. Essa silhueta é uma silhueta da Belle Époque francesa. Ou seja, de 47 anos atrás, que foi o período mais... foi o auge da França. E né? Ele fez uma... Ele retoma uma releitura. Releitura. A palavra é correta, uma releitura, um deslocamento também seria correto dizer. Então ele faz uma releitura, é como se ele, e isso vai ser típico da moda em alguns momentos da história, é como se ele negasse todos aqueles horrores da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Estamos começando uma nova fase, um novo ciclo. Uma nova fase, um novo ciclo, retomando um período áureo, um período a Belle Époque, né, a bela época de florescimento em Paris, na França. Então, o Yves Saint Laurent foi muito, muito bem-aventurado nesse sentido, né? Chegou na hora certa, Chegou na hora certa, no lugar certo e na Maison, que era a Maison mais importante na França naquele período. E quando ele fica no lugar do Dior? Quando tempo o Dior vem a falecer... rápido, né? É muito rápido. O Dior teve uma carreira muito curta, meteórica. Talvez ele seja um dos... Você pensar que naquela época, hoje a gente não tinha... Já tinha, claro, a indústria cultural, com televisão, a TV estava nascendo, né?
os rádios, os jornais de massas, mas não era essa loucura que é hoje, que você torna uma pessoa celebridade da noite pro dia. Claro. Até por conta da rede social que não tinha. Exatamente. Mesmo assim, ele tem uma carreira meteórica, em 8 anos ele constrói um império, em 8 a 10 anos ele vem a falecer. E aí, bom, ele entra como assistente do Dior, então a sua escola de aprendizado, a sua escola de vida... Que privilégio, não? Que privilégio. Bom, e aí é uma outra questão, porque você tinha... A Dior é uma maison de alta costura, né? Então você tem todas as regras da alta costura que devem ser cumpridas. Então a escola dele foi a escola do artesanal. Ele aprende com o artesanal, com o sob medida, com a criação original. E logo depois, quando o Dior vem a falecer, por causas naturais, ele assume o posto do Dior com 21 anos de idade. Que responsabilidade, né? Muita, porque era uma casa que já faturava milhões. E continuou faturando, mesmo com a morte. Com a morte. E ele que começa a tomar conta da casa. Exatamente. E é interessante pensar também que logo que ele assume, ele ainda não coloca uma visão muito autoral. Nisso ele foi muito astuto também, estava num processo de aprendizado. Ele ainda dá uma continuidade no trabalho à estética do Dior. Isso é muito bonito. E aí só depois, quando ele abre a própria boutique dele, em 50 e finalzinho dos anos 50, que depois que ele sai da Dior, ele fica um tempo ainda afastado, ele abre a boutique dele. Ele ficou quanto tempo na Dior? Ele ficou 3 anos e meio. Só cuidando da imagem do Dior? Só cuidando das coleções de alta costura. Claro que todo mundo sabia que era o Yves Saint Laurent, ele ainda não era famoso, estava começando a ganhar fama. E logo depois, então, que ele sai da Dior, ele abre com um companheiro de toda a vida dele, companheiro amoroso, companheiro de projetos, que é algo raro, né, a gente encontrar hoje. Nossa, não existe. Pierre Berger, né? É Pierre Berger. E que faleceu há pouco tempo, né, ano passado, se não me engano, esse ano. Bom, foi ali que faz a grande parceria da vida dele. A grande parceria da vida dele que vai definir quem vai ser o Yves Saint Laurent como criador, como homem, como ser humano e como pessoa pública. Sobretudo. E independente disso, quer dizer, nesse período, a gente está terminando esse bloco já, terminando esse período, ele teve uma tentativa aí de ir para o exército, teve um momento que não deu certo, acabou saindo, um momento ruim aí da vida dele, antes dele assumir essa casa aí pra gente falar no segundo bloco. Num período intermediário entre a saída dele da Dior e a abertura dele da própria maison dele, a boutique, a Saint Laurent Rive Gauche, ele é convocado para lutar na Guerra de Independência da Argélia, uma vez que ele era, sobretudo, mais argelino do que francês. E ele não vai. Ele diz que ele tem uma crise nervosa, é uma das muitas crises nervosas que ele teve ao longo da vida. Ele foi diagnosticado na época com uma doença que hoje seria o transtorno bipolar, era maníaco depressivo, né? E ele entra, assim, ele quase morreu, vai para uma casa psiquiátrica fazer tratamento, então ele recusa, ele diz que não, a luta dele era fazer vestidos, era com a beleza, o compromisso dele era com a beleza e não com a destruição. Né, e justamente essa fase, né, essa melancolia, esse sofrimento desse período que ele passou, ele levou muito para essa nova fase dele nessa casa da Rive Gauche. Isso, exatamente. Né? Assim, a questão da melancolia, é importante destacar isso. Claro que sem fazer apologia, sem embelezar e sem poetizar as coisas que são tragédias, ele tinha um caso de transtorno, evidentemente, sofria muito por conta disso, mas ao mesmo tempo, isso que é muito genial no olhar que o Yves Saint Laurent tinha para as coisas, ele soube se aproveitar também dessa melancolia. O que é o melancólico? É uma espécie de melancolia criativa. O melancólico é aquele que vive preso ao passado e que não se esquece das promessas que não foram cumpridas no passado. Então ele sempre está muito ligado a um ideal do passado, ele tenta resgatar este ideal de passado e atualizá-lo no momento presente. Nada mais perfeito para um criador, porque o criador lida com o passado o tempo inteiro. E é isso que a gente vai falar agora no próximo bloco. Nós vamos conversar desse lado criativo do Yves Saint Laurent, mostrar as coleções, né, que marcaram época e até hoje são clássicos da cultura e da arte e principalmente da alta costura. Um instante só, a gente já volta. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.
Estamos de volta conversando com o Bruno Almeida Maia, pesquisador em filosofia. E o nosso assunto é a história magnífica, né? De Yves Saint Laurent, o que ele passou, o que ele deixou, tudo o que ele sofreu, né? A melancolia, a parte filosófica da vida dele e principalmente a obra dele. Então eu queria que você fosse falando nesse bloco, a gente fosse contando um pouco, né, dessa nova fase do Saint Laurent Rive Gauche, né, que foi quando começou, e toda a obra e tudo que ele pôde mostrar nessa época. Já começa que ele escolhe um lugar não muito bem visto em Paris para abrir a sua própria boutique, que é do lado esquerdo do Sena. Hoje é famosérrimo, hoje né? Não, mas na época, década de 60, era um lugar marginal. As prostitutas viviam ali, os artistas, os gays, os judeus, era gueto, na realidade. Bom, então, logo no início, quando ele abre a boutique, Catherine Deneuve, que foi a musa dele durante toda a vida, ela pisa do lado esquerdo do Sena. Então isso é um acontecimento, assim, os jornais legal. dão em todas as capas, e ele fala: abaixo o Ritz e viva a rua. É uma provocação direta a Coco Chanel. Coco Chanel, para quem não sabe, ela viveu sua vida inteira no Hotel Ritz, morre no Hotel Ritz. Então era como se ele dissesse: abaixa o Ritz, abaixa essa alta burguesia, essa aristocracia, agora vamos olhar para a rua. Vamos ser mais a reais. moda precisa olhar para a rua. É com ele que inicia esse movimento do prêt-à-porter, do pronto para usar, que nós temos hoje, do sob medida, e desse olhar que o criador de moda tem para a rua. Então a coleção Mondrian, que é a primeira coleção que eu gostaria de destacar aí nessa série de coleções grandiosas, ela vai ser muito significativa por esse motivo. Na época, Yves Saint Laurent, nesse período, nessa transição para os anos 60, ele não era um nome tão grandioso como ele se consolidaria na década de 70. Você tinha três importantes costureiros, que é a Tríplice Aliança Futurista Francesa, que era Paco Rabanne, Pierre Cardin e André Courrèges. Eram os maiores do período, porque souberam interpretar o ideal de beleza daquele período. Que não era o ideal de beleza mais da mulher ligada a uma alta burguesia, uma aristocracia, era uma mulher real, jovem. Agora o ideal de beleza era a juventude. Basta a gente pensar, por exemplo, que a modelo do período, a grande modelo foi Twiggy. Nossa, super Twiggy, jovem, famosa. baixinha. Então esse era o ideal de beleza, essa era a mulher que o criador de moda deveria buscar. E os jornais vão cobrar: Yves Saint Laurent, cadê a sua mulher do futuro? Você ainda continua fazendo esses vestidos românticos para uma mulher que sobe a escada com a ajuda de um homem. A mulher precisa se emancipar. Olha, que a gente incrível. já trazendo um pouco para o nosso contexto contemporâneo, Silva, pensando todas as lutas feministas, essas lutas de emancipação. Naquele período, a gente não pode esquecer a segunda onda do movimento feminista. A invenção da minissaia, da barricada de maio de 68, a minissaia, o anticoncepcional, a pauta do uso tudo nessa época estava acontecendo. Nesse caldeirão. Então ele soube olhar para todas essas manifestações políticas e sociais e traduzir isso na roupa. Então a resposta dele ao qual seria o movimento futurista é quando Mondrian. Ele olha para um livro do Mondrian na casa dele e diz: isso é completamente moderno. Ora, um quadro do Mondrian, foi um quadro pintado há 40 anos atrás, ainda continuava atualíssimo. Tinha aquela coisa futurista, né? Sim, e é muito interessante porque a forma do vestido, como a gente pode ver na TV, a forma do vestido, ela era uma forma já a linha A, inspirada no André Courrèges. Então ele meio que faz um plágio um pouco irônico do André Courrèges, do seu rival, só que ele faz aquele vestido que é um vestido de uma coleção prêt-à-porter, pronta para usar no dia a dia, com técnicas de alta costura. Olha que Aquilo fantástico. é tudo feito à mão, porque cada bloco de cores, ele é costurado por meio de uma técnica que na alta costura se chamaria, no português, uma espécie de costura invisível. Então você não percebe essa costura, ela não fica aparente. Não era, porque hoje em dia a gente tem esses tecidos já prontos, né? Sim, Com esses desenhos. Na época, exatamente, não. Isso que é curioso, porque ele poderia ter estampado isso no vestido. Seria, todo mundo, é melhor ter estampado. Hoje eu costumo criticar alguns estilistas e algumas marcas que falam: vamos se inspirar em Frida Kahlo. Aí é um monte de camiseta com a estampa da Frida Kahlo. Isso não é inspiração. o Saint Laurent tinha essa grandiosidade, ele respeitava tanto o trabalho do outro, desse passado, que é típico do melancólico, né? Se olhar para as formas do passado, que ele também não só se inspirava no universo daquele artista, como ele pegava a técnica do artista.
A gente vai ver isso com as obras, a relação dele com a moda e a arte. Isso vai ficar muito latente. E é nessa época, justamente, já que ele começa a olhar para a rua e essa mulher moderna, que ele lança o famoso smoking. Então, é um pouco mais adiante, na década de 70, é o auge dele, é o início dos 70, né? 70 até o finalzinho. Ficou marcado ele por Foi isso, muito né? marcado porque, se você for parar para pensar, até os finalzinho dos anos 70, a mulher francesa era proibido de entrar de calça num restaurante. Ela não podia entrar. Não podia usar calça. Imagina. E aí, os anos 70 é o quê? Toda essa discussão do unissex, surge o termo unissex, né? O que é masculino, o que é feminino. Você começa a desconstruir alguns estereótipos de gênero. A mulher se emancipa indo para o mercado de trabalho, né? Uma mulher ligada à classe média. Então, ele tem que pensar como que essa mulher emancipada agora no mercado de trabalho vai lidar com essa nova situação. Então, ele se apropria do smoking tradicionalmente masculino, que o smoking é uma peça do século XIX, que era usada pelos franceses para irem em casa para fumar, fumar charuto, enfim, beber café, mas só os homens entravam, porque eles tinham que estar trajados de smoking. E ele se apropria dessa peça icônica do guarda-roupa masculino, claro, faz uma releitura, respeitando... Uma renda embaixo, uma renda, né? seda, claro, sem perder também a feminilidade, a delicadeza, a poesia e o corpo da mulher, que E foi um sucesso, evidentemente diferente do corpo do homem. Foi um sucesso. Estrondoso. Foi um sucesso. A Mondrian, que nós estávamos falando, por exemplo, foi um dos vestidos mais copiados da história da moda. Foi plagiado, ele via as mulheres andando na França, ele não se incomodava em Paris. Ele parava o carro, ele sabia que era uma cópia e ele, muito obrigado por usar minha criação. Sim, ele queria porque aquilo. estava, né, compartilhando. Exatamente. E depois ele volta para a parte, a gente queria falar um pouquinho da moda e a arte, E a né? arte. Quando ele entra nesse período. Ele não foi o primeiro na história da moda, né, a pensar esses diálogos, essas relações, essas parcerias com a arte. Coco Chanel já tinha feito já tinha feito várias coisas com Stravinsky, Elsa Schiaparelli com o movimento surrealista, Salvador Dalí, mas o Saint Laurent vai levar isso como método, isso que é muito interessante. Foi o que eu estava falando anteriormente. Ele olhava para o universo do artista, se apropriava daquele universo, só que ele se apropriava da técnica também. Olha que incrível. Da técnica. Então hoje, se todas essas peças que nós estamos vendo no vídeo, elas estão em museus, seja no próprio museu do Yves Saint Laurent, seja quando veio para o Brasil, que teve a exposição dele também, ou seja, porque ela é digna de uma obra de arte, porque ele se apropriava do método de construção que o artista usava para pintar um quadro. No caso, Monet. No caso, Monet. Por exemplo, Matisse, que é uma das imagens que nós estamos vendo agora, a do Matisse, que é toda na fase final dele, o Matisse teve uma doença degenerativa e ele não conseguia mais pintar com as mãos. Então ele ia para o ateliê, ele pedia para os assistentes dele cortar, ele pintava com a boca, né, com pincel, pintava formas e pedia para os assistentes dele recortarem e dispor no quadro. Ele só orientava com a cabeça, ele mexia a cabeça, coloca aquele lado. Bom, o Saint Laurent vai fazer a mesma coisa. Todos esses pedaços de tecidos que estão na saia, que lembram um pouco folhas, dá essa ideia de uma forma de uma folha, ele também, ele costurou, ele borda aquilo diretamente no vestido. Olha, assim como Van Gogh, por exemplo, os famosos girassóis. Então é tudo bordado à mão, com paetê, com canutilho. Essa característica do fazer, né, do bordado à mão, tudo ele nunca perdeu, né? Não, porque isso é próprio da alta costura. Isso é costura. pura alta costura. Uma peça de alta Coisa costura, exclusiva, né? ela não pode, nada, ela não pode ter nada feito industrialmente. Ela é toda feita à mão. E só existe uma peça daquela. Porque dali se apresenta no desfile, as mulheres que vestem alta costura, que atualmente devem ser o quê? 20 mulheres, né? Tirando as estrelas de Hollywood, que às vezes pegam emprestado, porque divulgam no red carpet. Mas as poucas mulheres que usam alta costura fazem a encomenda. Claro que aquele vestido, ele é adaptado para a realidade daquela mulher e para o corpo daquela mulher. Isso que é muito interessante. Então ele tira a medida daquela cliente, ele adapta aquele vestido para aquela cliente. Então só existe um modelo. Ele é todo feito à mão, é impossível você pensar algo em série na alta costura. Não existe isso. Essa fase, então, foi uma fase muito importante na vida dele e de muito sucesso também. Sim, o público gostou. Sim, ele continua a parceria com a arte, né, até o final da vida, até quando ele desfila a última coleção dele, sempre retomando Van Gogh, Matisse, Poliakoff, os grandes nomes da pintura, né? Monet.
para logo em seguida entrar numa outra fase. Que é da coleção Rússia e coleção África. Aí ele é um outro olhar dele nessa fase? É um outro olhar, mas que está muito ligado, se a gente for parar para pensar aquilo que nós falamos no começo, a condição dele como uma espécie de estrangeiro na própria terra. Né? Ele era um Isso deslocado. sempre incomodou? Eu acredito que assim, não era algo direto, mas depois, no final da década de 70, ele compra uma casa em Marrakech. Então ele nunca teve muita vontade também em Paris, ele sempre foi um deslocado nesse sentido. Então esse estrangeirismo, que pode ser muito interessante para a criatividade, para o processo de criação, por quê? O estrangeiro é aquele que vem de fora. Ele vindo de fora, ele tem um olhar inteiramente outro para as coisas. É como se ele deslocasse o olhar e também deslocasse o pensamento. Ao deslocar o olhar, ele desloca a maneira de observar as coisas. Então, quando ele mesmo em Paris, ele sempre olhou para outras culturas. Essa questão de olhar para uma etnia inteiramente outra, ela se inicia, a gente pode dizer, talvez Paul Poiret, no início do século XX, também foi um costureiro que olhou para as culturas orientais, mas o Saint Laurent vai levar isso ao extremo, ao ponto dele fazer uma coleção inteira inspirada no balé russo, que foi essa que você mencionou agora há pouco, que é a ópera Balé Rússia, e uma coleção inteira inspirada na África. E é importante falar isso também, porque imagina, a França naquele período era proibido você ter uma modelo negra numa passarela de alta costura. Ele sempre, né, de alguma forma, ele sempre inovou, né? E aí ele é o primeiro a colocar modelos, um cast inteiramente negro, foi o primeiro inteiro, não era uma modelo só para cobrir cota, como a gente faz hoje, não, mas era uma coleção inteira com modelos negras, então até nesse sentido ele foi audacioso, porque ele poderia ser expulso, por exemplo, da Câmara de Alta Costura francesa. Ô Bruno, você como pesquisador filosófico, né, quando você diz que a fase mais criativa de Yves Saint Laurent foi no período emocional, que ele estava em crise emocional, como é que você vê isso? A gente produz mais quando a gente está em crise, a gente produz, o nosso lado criativo ele aflora mais. Que resposta que você chegou, que conclusão você chegou pesquisando a vida dele? Bom, a tendência da vida, da gente no cotidiano, é racionalizar tudo. Ou seja, colocar cada coisinha no seu lugar. Se alguma coisa sai fora da ordem, já fica desesperada. A agenda é um exemplo disso, né? Tal horário se foge, se tal pessoa não me liga, se eu não consigo resolver determinada coisa. Ou seja, isso é uma maneira de tornar a vida racional. Racional por quê? Porque prática, nós só temos 24 horas no dia, não temos uma existência tão longa, sabemos que somos finitos e mortais. Então essa é uma tendência, só que a vida não é isso. A vida é desordem, a vida é caos, a vida é pura bagunça. Ela não tem explicação, ela é contingência absoluta. E quando ele entra nesses espécies de estados de exceções da alma, que é justamente quando a desordem, o caos, ele invade o cotidiano, pode ser muito proveitoso. Por isso que os artistas, né, as pessoas falam, artista é distraído. Não é que ele é distraído, muito pelo contrário, o artista é muito mais atento do que nós. Só que a atenção dele não é que nem a nossa, desesperada. A gente anda na rua, a gente tá com medo de ser assaltado, com medo de ser atropelado, com medo de sei lá o quê, enfim, mil focos ao mesmo tempo, a gente não presta atenção em nada. O artista não, o artista ele tá com todos os sentidos abertos, então ele consegue caminhar distraidamente e perceber melhor as coisas. Então eu acredito que no caso do Yves Saint Laurent, esses estados de exceções da alma, essas paixões, a paixão faz muito isso com a gente. Opa! Né? Quando tá tudo em perfeito estado, tá tudo em harmonia, daqui a pouco a gente começa a esbarrar nas coisas, não presta mais atenção. Aí é puro caos, puro caos. E neste momento, é o momento em que você torna as coisas mais suscetíveis, mas também que as coisas se ressignificam. Você passa a observar as coisas de uma outra maneira. O apaixonado faz muito isso. Ele olha para a natureza, ele olha para a cidade, ele olha para o outro de uma maneira que ele não tinha olhado antes. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que tem muita potência para a criação, né? Porque o artista vive o tempo inteiro. E foi isso que ele viveu. E foi isso que ele viveu. Infelizmente, acabou. Que pena. Olha, te agradeço muito, tá? Parabéns pela sua pesquisa. Muito obrigado. E volta para cá quando você quiser. O espaço está aberto, tá bom? Obrigado e obrigado a todos. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.